Fala alguma coisa boa da parte de Deus, você está pronto para receber? Você veio pronto para receber? Só para você não perder o costume, olhe para seu irmão e diga: meu irmão, que bom que você veio. Já que você veio, receba! Deus é bom em todo o tempo. Bom, querido, o tema já está aí posto, né, na propaganda, né? O verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal é o tema, mas quem estuda um pouquinho de questão de elaboração de sermão sabe que existe o tema e o título. O tema é o verdadeiro sentido do Natal, mas nós vamos dar um título para esse tema, que vai ser A Noite Silenciosa, o Resgate. Você pode dizer comigo? A Noite Silenciosa, o Resgate. O título, o tema, o verdadeiro sentido do Natal. O título, A Noite Silenciosa, o Resgate. E a gente vai saber o porquê de ter extraído do tema, do sentido verdadeiro do Natal e essa noite silenciosa. Mas antes de tudo, da gente começar, eu queria dizer para você que eu creio na celebração do Natal. Independentemente, a despeito do dia exato que Jesus nasceu, se foi no dia 25, como é tradicionalmente comemorado, ou foi em abril, como os judeus, e a maioria dos estudiosos diz que foi realmente em abril, porque em abril em Israel não inverna, e lá em dezembro está invernando, e os gregos ortodoxos dizem que foi no dia 7 de janeiro. Então, a despeito da data, já que foi configurado no mês de dezembro, o importante é que ele nasceu, porque Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Então nós celebramos e devemos dar toda a nossa força para celebrar, para declarar o nosso amor, a nossa devoção ao Senhor. E nada errado, eu não vou entrar também no mérito de árvore de Natal, de luzes, isso aí não. Eu sou daquele que quanto mais luz melhor, porque eu sou da luz. Glória a Deus. E a gente tem que celebrar mesmo. Mais força, propagar, a despeito do dia exato do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas o problema não é a celebração, o problema não é a troca dos presentes em si, essas coisas são lícitas, legítimas, nós devemos fazê-las, mas o problema é que a gente às vezes se esquece que quando Jesus Cristo nasceu, não tinha muito barulho. Não tinha muita festa no sentido, e o problema não é o barulho ou a falta de barulho, o problema é quando o barulho externo barulhenta o interno da gente, e a gente perde o foco da noite silenciosa. Porque na realidade, Jesus Cristo, há um consenso baseado quando os anjos vão dar notícia aos pastores, e aqueles pastores estavam na vigília da noite, então provavelmente Jesus Cristo nasceu na noite, e era uma noite silenciosa. E muitas vezes, para a gente entender a vontade de Deus, a gente tem que estar no silêncio da noite, como figura de linguagem. A Bíblia diz, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe uma tradução em inglês, que é a paixão, que se aquietai-vos e saber que eu sou Deus, silencie, pare de esforço. Então, muitas vezes, no mês de dezembro, há muito barulho, há muito esforço, e a gente o verdadeiro sentido do Natal fica sufocado pelo barulho externo que barulhenta o nosso interior. E a gente perde o foco, começa a trocar as prioridades, e o aniversariante do mês fica sem presente. O aniversariante do mês da sua casa se esvazia, porque a gente deixou o barulho externo barulhar o nosso interior. Diga: o silêncio da noite. O Resgate. Está na Netflix. O Resgate. Dá uma risadinha, por favor. Vocês estão muito silenciosos hoje aqui. Pode fazer barulho, diga glória a Deus. Então, na realidade, esse tema, ela não foi necessariamente, não nasceu em mim. Eu ouvi uma pregação da neta do irmão Hegel, e ela justamente falava sobre isso. É uma pesquisa nos Estados Unidos, os norte-americanos, dizem que no mês de dezembro, agora recente, 89% dos americanos, eles ficam estressados no mês de dezembro.
quase 90% durante esse mês, eles ficam estressados, preocupados, ansiosos em fazer a ceia, em preparar os presentes, e às vezes, por causa da tradição, eles ficam às vezes preocupados com a condição financeira, que é muito presente para comprar, e se não houver essa tradição, parece que é uma derrota, e eles ficam totalmente estressados. E por que não fala do comércio? O comércio fica aquele estresse total, e se nós não tivermos cuidado, amado, esse estresse externo pode nos afetar de uma maneira que a nossa noite silenciosa pode ficar barulhenta. Eles dizem também que entre 3 americanos, no mês de dezembro, entre 3, no mês de dezembro, eles ficam solitários. Tem gente que dá um sentimento de solidão. É tanta gente no comércio, é família chegando, é família indo, família vindo, e eles se sentem solitários por dentro. Entre 3 dá mais de 30%. Você está em meio a familiares, mas por dentro você se sente só. São pesquisas americanas. E eu acho que isso não é diferente aqui para o nosso Brasil, não. Eles dizem também que 64%, nesse período de dezembro, 64% dos americanos ficam depressivos durante o período de dezembro, entristecidos, muitas vezes tendo tudo, mas deprimidos. Então, é errado você fazer o barulho externo, a troca de presente, o comércio naquela velocidade, naquele estresse. Não necessariamente, mas aí quando aquele barulho externo começa a barulhar você por dentro, aí o sentido verdadeiro do Natal fica sem sentido, porque a noite onde Jesus Cristo nasceu era uma noite silenciosa. Eu preciso estar em silêncio, sem esforço, para saber que Deus é Deus, para saber o que Ele quer para nós nesse período de dezembro. Porque senão, o aniversariante fica sem presente. E o local do aniversário dele fica esvaziado, porque é uma realidade. Tanto é que, amado, que é um consenso entre os pastores, salvo algumas exceções, que há um esvaziamento nas igrejas, e até um forçar de barra para que alguns cultos sejam sufocados, suprimidos, por causa da demanda do barulho externo. Recentemente, a gente teve um culto lá em Serra Talhada, e várias pessoas, pastor, eu não vou poder ir hoje, por causa disso. Sempre tem alguma situação, eu digo, vou fechar a igreja. Vou ter que fechar. Mas a gente não pode deixar o barulho externo, algo que pode ser que é legítimo, a troca de presentes, as ceias natalinas, as comidas, né? Esse período, a gente não pode deixar sufocar esse momento tão especial na nossa vida. Você concorda com isso? Sim. Amém? Porque senão, querido, eu vou dizer uma coisa a você, eu já teve aniversário meu que pessoas que eu não gerei expectativa, mas é normal, pessoas que você ama e pessoas que amam você, se diz amar você, não deu presente para você. E você tem que trabalhar a sua alma, sim ou não? Imagina a alma de Jesus Cristo. No dia do mês do aniversário dele, a casa dele está vazia e os presentes somem. E é tão um fenômeno que tem surgido há algum tempo, né, que são os desigrejados, que não querem compromisso com nada e colocam a justificativa naquilo que não justifica, porque o erro não justifica o outro. Então são pessoas feridas e muitas vezes que não querem nem compromisso, e surgindo movimentos e movimentos para terem suas igrejas nas casas agora, porque não querem mais igrejas locais. Mas a Bíblia diz que o justo crescerá como a palmeira, florescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Eu pergunto, de quem é a casa? É a casa do Senhor, não é a casa do seu irmão, não é a casa do seu pai, é na casa do Senhor. Então o crescimento, o florescimento, a frutificação virá a quem estiver plantado na casa do Senhor. Está plantado na casa do Senhor, não é na sua casa, não é na casa do seu irmão querido, é na casa do Senhor. Então a casa do Senhor naquela época é a mesma casa do Senhor, só que com algo diferente, só que o Senhor não mora aqui, o Senhor mora em nós, mas essa também é a casa do Senhor, no sentido que esse ambiente aqui foi separado.
com um propósito santo, onde a igreja se reúne. Então a gente pode dizer que é a casa do Senhor. E plantado na casa do Senhor é um envolvimento na visão daquela congregação local. Você está envolvido na visão, enraizado, não de forma superficial, porque se tiver de forma superficial, as raízes não fincam as raízes não ficam fincadas no solo daquela igreja local, consequentemente, ela não pode sugar os nutrientes que ela precisa para crescer, se desenvolver e, consequentemente, frutificar. Não há crescimento se não tiver plantado na casa do Senhor. Então, o que eu vejo muitas vezes, o barulho externo tem barulhado gente por dentro e as pessoas têm trocado as prioridades e há um esvaziamento das igrejas. Consequentemente, se ela não vem à casa do aniversariante, ela não traz presente. Ela não traz presente, que é adoração. E você sabe que um adorador que se presta tem ferramentas de adoração. Porque os magos, os pastores foram adorar Jesus Cristo, os magos vieram do Oriente e disseram, olha, nós vimos as suas estrelas e viemos adorar o recém-nascido rei dos judeus, e eles trazem do seu tesouro ouro, que representa riqueza, incenso e mirra. Então eles vieram onde Jesus estava, né, e adoraram com o que eles tinham, porque o adorador tem ferramenta de adoração. Então, se você se esvazia ou não vem, porque o barulho do externo está fazendo mais barulho dentro de você do que a noite silenciosa. Jesus nasceu numa noite silenciosa. Aleluia! Então, o que acontece? Esse barulho externo tem causado estresse, depressão, preocupação, solidão, e uma pessoa estressada, deprimida, ela não tem paz. E na noite silenciosa, onde Jesus Cristo nasceu, os anjos disseram que era uma boa nova, era uma boa notícia, de grande alegria. E paz na terra aos homens, quem Deus quer bem, é para trazer paz na terra. Então, se o barulho externo tem tirado sua paz, você perdeu o verdadeiro sentido do Natal. Porque o verdadeiro sentido do Natal, você só pode percebê-lo numa noite silenciosa. Diga, uma noite silenciosa. O resgate. A tentativa de voltar. Mas tem que ter essa noite silenciosa, amado. Essa noite silenciosa era literal naquela época, mas a noite silenciosa para nós hoje é uma figura de linguagem, que você pode estar em silêncio por dentro, mesmo com um barulho por fora. Mas você também não pode deixar que o barulho por fora viole ou sufoque a casa do Senhor, por exemplo, para presenteá-lo. Sim ou não? Diga, noite silenciosa. Então, Jesus nasceu realmente numa noite silenciosa. E os pastores, porque os pastores disseram, havia uns pastores naquela região, e eles faziam o turno da noite, cuidando das suas ovelhas, e eles foram para lá, dando a entender que a noite realmente era a noite silenciosa, e Jesus nasceu de noite. Por isso que é a noite silenciosa. Aleluia! E o que é interessante também, que eu acho Deus tão maravilhoso, que Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Jesus poderia ter nascido em Jerusalém, a grande cidade, mas Ele vai nascer onde? Em Belém. Ora, sabe que a Galileia era uma região, e na Galileia estava lá Nazaré. Jesus era chamado de Galileu porque ele nasceu numa região da Galileia. É como nós somos considerados nordestinos. Quem é nordestino aqui? Você é nordestino. Nordestino é uma cidade ou uma região? Nós somos chamados nordestinos por causa da região. Então, Jesus era conhecido como Galileu, por causa da região da Galileia. E na Galileia havia uma cidade chamada Nazaré. E Nazaré, Jesus não nasceu em Nazaré, mas havia uma profecia que ele ia ser chamado Nazareno. E José e Maria se mudam para Nazaré. Então, ele foi criado em Nazaré, por isso que era chamado o Nazareno. Jesus Cristo, o Nazareno. Mas dificilmente você vê alguém chamar Jesus Cristo Belemita. Jessé, o pai de Davi, era chamado o Belemita. Mas Jesus não foi chamado Belemita. A gente não vê o Belemita, a gente chama o Galileu, o Jesus Cristo, o Nazareno. E o que é interessante, na região da Galileia tinha, naquela época, segundo estudiosos, 2.000 pessoas. Então, para nós hoje não é muito, mas para aquela época,
E Jesus nasceu em outra região, que era a Judéia, e na Judéia tinha Belém. E naquela época a população de Belém, diz os estudiosos, que era cerca de 300 a 500 pessoas. Então era muito silencioso. Né? Você sabe que a demanda, ou seja, a dinâmica de uma cidade pequena é diferente de uma cidade grande. A gente tira por aqui. A velocidade que as pessoas agem em Recife, por exemplo, na nossa capital, é muito mais veloz do que aqui. E quando as pessoas vêm para cá, eles veem uma cidade pacata, e Arco Verde tem 80 mil, ou 80 e poucos mil habitantes. Agora vai para uma cidade de 300 pessoas. O negócio é devagar, é devagar, é devagar, é lento, não é verdade? A gente vê algumas pessoas fazendo barbeiragem no trânsito, né? Se fosse uma capital, passava por cima, porque a vida no interior é mais lenta, mais devagar. Imagina naquela época uma cidade, era noite, estava silenciosa. Então era uma noite silenciosa, de 300 pessoas ali. E quando Jesus vai para Nazaré com os pais, ser criado lá, e Natanael, Filipe chega para Natanael, olha, nós encontramos o Messias, ele faz a segunda indagação, e diz, olha, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade também desprezível para eles lá. Vem e vê. O profeta, quando profetizou, disse, tu pensas, Belém, que tu és a menor entre as nações? Sabe por que tu não é menor? Menor do ponto de vista natural, sim, mas não do espiritual, porque de ti sairá o Salvador. Então, não pode ser desprezível uma cidade onde Jesus nasceu. O dono de tudo, da riqueza. Então, a gente tem que resgatar para a nossa vida essa noite silenciosa. Porque senão, a gente perde realmente o sentido do Natal, porque o barulho externo vai barulhar nossa mente, nossa alma, a gente vai ficar empolvorosa e a gente vai substituir o congregar por qualquer coisa, por qualquer parte da vida aí. A gente troca. É um aniversário que a gente vai às vezes para a casa dele sem presente. Ou a gente se esquece. A gente só faz pro forma, como um protocolo, Feliz Natal. Só apenas comercial, uma saudação vazia, sem sentido, porque a nossa mente está barulhenta. Mas eu creio que a gente pode resgatar para a nossa vida essa noite silenciosa. Sendo intencional, até mesmo abdicando. Não, rapaz, eu não vou negociar, por mais que eu tenha compromisso, porque é muito compromisso durante o mês de dezembro, mas eu vou ter equilíbrio e não vou negociar a minha noite silenciosa. Conforme eu disse, na versão americana, a paixão, aquietai e saber que Deus que eu sou Deus, é dizer, silencie para o esforço. Muitas vezes a gente tem que silenciar para poder ouvir e saber que Deus é Deus na noite silenciosa. E tem que parar de esforço, e tem que ser intencional. Você pode reduzir os compromissos e priorizar coisas em Deus. Não, rapaz, eu não vou, porque eu vou para a casa do meu tem um aniversário ali. Pessoa mais importante da minha vida. Eu vou levar o presente. E interessante, amado, que tem que gente sufoca. Eu vou ser franco para você. No mês de dezembro, os 13º desaparecem. O aniversariante não recebe o 13º. Porque o dízimo, 13º, não é para pastor, não é para a igreja, não. É para o aniversariante. É do Senhor. E eles são sufocados para comprar os presentes para outras pessoas. Atropelam. Se você não vai na casa do Senhor, quase que praticamente, é uma exceção, tem as suas exceções, o aniversariante não recebe presente. Você me ama ainda? Você quer me presentear? Diga uma noite silenciosa. O resgate. Então, Natal, amado, não foi invencionice para a questão de comércio. Natal foi lá no Éden. E lá, depois da queda do homem, o Senhor já profetizou que o descendente da mulher viria. Jesus Cristo viria. Ele teria que nascer como ser humano. Né? Jesus Cristo, ele já pré-existia com o Pai. Ele é desde a eternidade. Ele era conhecido como a palavra. E a palavra tinha que se fazer carne. Ele teria que nascer como ser humano. Ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que é ser humano. Ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que é ser. Deus criou o ser humano, mas para ser, ele teria que se tornar.
e Jesus se tornou. E Jesus disse na palavra que o ladrão vem, aliás, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Para todo ser humano entrar no planeta Terra, tem que entrar pela porta, e a porta é o ventre de uma mulher. Porque Natal é nascimento. Essa porta seria o ventre da mulher. Quem não passar por essa porta é ladrão e salteador. E Jesus veio por a porta, e teria que ser a porta de uma mulher. Foi Deus que estabeleceu isso. Então o propósito do Natal, quando Deus já falou lá antes, é que ele diz que o descendente da mulher, chama Jesus Cristo, ele viria para quê? Para pisar a serpente. Esse pisar a serpente lá no Oriente é uma expressão que é quebrar a autoridade da serpente, que simboliza Satanás. Que Satanás se tornou Deus desse mundo, e Jesus Cristo viria, teria que nascer, que seria o descendente da mulher, para pisar, quebrar o domínio de Satanás, do pecado e da morte. Então o propósito foi espiritual. O propósito foi trocar presente, panetone. Não, isso aí é lícito, tudo bem, mas está longe de ser o significado real. E para a gente entender o significado real, a gente tem que ter uma noite silenciosa. Resgatar essa noite silenciosa em nós, para nós entendermos isso aí. Aleluia! Eu fico furioso. Eu tenho uma fúria santa, uma violência santa sobe de mim, às vezes, quando eu vejo essa situação de as pessoas fazendo pouco caso no mês do aniversariante, rapaz. Se eu me coloco no Senhor Jesus, é porque Ele é Deus. Mas se fosse eu, estava só o pó da bactéria. Eu acho que eu entraria em depressão. Ninguém me viu. Cadê o meu aniversário? Ninguém me visitou, ninguém me presenteou. Todo mundo recebe presente, menos o aniversariante. Porque deixaram o barulho do mundo barulhar você por dentro. Vocês me amam ainda? Faça um barulho por fora, por favor. Aleluia. Eu sei que não é noite, é dia, né? É dia aqui, né? Mas a gente pode ter uma noite silenciosa aqui dentro, para a gente escutar que Deus é Deus. Aleluia, a gente sabe presenteá-lo. Porque, amado, o lugar de prosperidade, você sabe muito melhor do que eu, que o lugar da prosperidade não é um lugar físico em si, não é a igreja em si, é um lugar de obediência em Deus. Independentemente do movimento que Ele faça, que Ele nos conduza para um lugar externo, mas é o lugar de obediência, é obedecer a Ele, independentemente de. Glória a Deus. Então Jesus entrou pela porta, o ventre de uma mulher. O propósito do Natal, Ele viria para pisar a cabeça da serpente, quebrar o domínio do pecado, da morte espiritual. Esse é o propósito do Natal, para que houvesse natais no ser humano. Natais físicos, não, um renascimento espiritual. Você sabe melhor do que eu também, toda pessoa que entra no planeta Terra, quando um homem e uma mulher lá tem uma relação à concepção, no momento da concepção, a vida é gerada, o Senhor, que é o Pai dos Espíritos, concede o espírito humano naquele momento, e ele vai se desenvolvendo também, ali. A vida é gerada na concepção, porque o Senhor nos conhecia quando éramos uma substância informe, era uma substância embrionária, no embrião, Ele já nos conhecia, a vida estava lá, e a vida só tem sentido se o Espírito estiver no corpo, porque se o corpo não tiver o Espírito, o corpo é morto, então se tem vida, o Espírito estava lá, e quem deu aquele Espírito? O Pai dos Espíritos, e Deus é o Pai dos Espíritos, e Deus sabe bem, quando Ele dá um Espírito, Ele dá um Espírito morto, Ele dá um Espírito vivo. Aleluia. Então, quando a criança está lá sendo gerada, ela tem a natureza de Deus, a vida de Deus. Quando o salmista diz, em pecado concebeu minha mãe, o pecado, os pais eram pecadores, na carne. Por isso que Jesus Cristo não poderia ter nascido de um relacionamento de Maria e José, porque senão Jesus teria sido gerado em pecado. Ou seja, ele nasceria com o pecado na carne, e no momento do conhecimento do bem e do mal, ou da razão do que é certo e errado, o pecado, né, ele seria avivado na carne e mataria o Espírito de Jesus Cristo morreria espiritualmente. Mas ele não
a concepção foi sobrenatural. Tanto é que Maria disse, como será isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. Porque ela sabia que do ponto de vista natural, só poderia engravidar se tivesse relação. Então o anjo disse, não, o que vai acontecer contigo é o seu espírito te envolverá. Vai ser uma concepção sobrenatural. Amém, irmãos? Só que nós não. Nós nascemos, lá no ventre da nossa mãe, tínhamos a natureza de Deus, a vida de Deus, só que a gente herdou na nossa carne o pecado na carne. E a gente nasce menininho ainda, tendo a natureza de Deus, mas na carne, 100% carnal. Você vê aquela dualidade da criança, né? Uma hora ela é inocente, ela faz uma coisa, ela é egoísta, mas ao mesmo tempo é inocente, não tem malícia. Por quê? Por causa da natureza de Deus. E toda criança, quando parte desse planeta, ela vai para o céu. Mas ela não vai para o céu porque ela é inocente. A inocência é uma característica de que tem a vida de Deus. Ela vai para o céu por causa da natureza de Deus. E Jesus disse, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo é ter a natureza, a vida de Deus. Se a criança já está no reino de Deus, ela tem a natureza de Deus no Espírito. Só que a carne, no momento que ela peca por causa do conhecimento que é certo e errado, o pecado passa a morte, vai para o Espírito dela porque ela pecou. E a morte passa a todo ser humano porque todos nós pecamos. E ela morre espiritualmente e precisa fazer o quê? Nascer de novo. Então o propósito de Jesus ter vindo, Jesus veio quebrar, pisar, destruir, aniquilar a morte espiritual, o pecado, para que o ser humano pudesse nascer de novo, ter um Natal espiritual. Porque existe um Natal físico, todos nós nascemos aqui, tem a nossa cidade natal, né? Mas temos que ter também o nosso renascimento espiritual. Nós temos a vida quando criança, perdemos pelo pecado, mas tem que ter um Natal espiritual. Isso está disponível. Mas por que está disponível? Porque Jesus nasceu. Nasceu fisicamente. Mas ele já preexistia com o Pai. Ele veio pela porta do ventre de uma mulher, foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu à tentação, não pecou, resistiu, foi tentado e não bebeu o cálice, mas ele bebeu o cálice por amor a mim, por amor a você, para que o Natal pudesse ter sentido. Agora, Jesus nasceu fisicamente, como um bebê, mas esse bebê cresceu, se desenvolveu, foi tentado, mas o plano não parou aí. O plano não parou na cruz, como algumas pessoas pensam equivocadamente, telestai, tudo está consumado. O que estava consumado não foi o plano de redenção, o que estava consumado foi o Antigo Testamento, o último do sacrifício. Jesus precisaria descer à região dos mortos, provar a morte espiritual, ficar separado de Deus como estava na cruz do Calvário. E lá na região dos mortos, ele foi separado de Deus, morto fisicamente, morto espiritualmente, porque a morte física não tem poder para remover pecado, não tem poder para aniquilar o pecado, não tem poder para tirar o pecado, porque o pecado não é físico, o pecado é espiritual. E Jesus veio provar a morte espiritual. A morte física é uma consequência da morte espiritual. Quantas vezes Jesus Cristo estava lá numa atividade e eles vinham querendo matar Jesus antes do tempo, jogar Jesus de um monte abaixo, e Jesus passava por meio deles, porque a morte física queria tocar, mas não podia, porque ele não tinha morrido espiritualmente. Mas no Getsemane, quando ele se entrega, aí sim, as pessoas começaram a açoitá-lo, ele foi já derramando sangue lá no Getsemane. Mas quando ele grita aquele brado, Deus, o meu Deus, por que me desamparaste? Ele já estava separado no Espírito de Deus, lá desde o Getsemane. Ali apenas ele declarou
Pai, Deus meu Deus, por que tu se separaste de mim? Ele estava separado de Deus no Espírito. Mas a obra não tinha acabado ali, amado. Se Jesus Cristo morre, fica dependurado, ou vai para a sepultura, mas não há uma ressurreição espiritual, para ter uma ressurreição física, nós estaríamos perdidos. Paulo diz. Ainda bem que amanhã está silenciosa. Você está entendendo a vontade de Deus para a nossa vida? Que vai muito mais além das trocas de presentes, que não são erradas em si, mas a gente precisa ter uma noite silenciosa dentro da gente, para a gente entender o verdadeiro sentido do Natal e priorizá-lo, o aniversariante do mês. E a não apenas priorizá-lo, mas presenteá-lo. Jesus Cristo vai para a masmorra, lá na região dos mortos. Pedro diz que ele foi justificado em espírito, foi vivificado. O que é ser vivificado em espírito? É quem está morto. Só é vivificado em espírito, como nós fomos vivificados. Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou, ele nos deu vida novamente. Então, se Jesus foi vivificado em espírito, justificado em espírito, é porque ele estava morto em espírito, e estava numa condição de injustiça, se aproximar de Deus, que era a nossa condição, porque ele veio provar a nossa morte, mas ele estava lá na região dos mortos, ele foi para lá, para que o ser humano não vá para lá. Isso aqui é Natal, preço de morte, porque Deus é justo e o pecado não pode ficar impune. A gente não tinha condição de pagar, mas ele, no plano perfeito, dentro da justiça, do amor do tipo de Deus, ele encontra algo dentro da justiça divina, dentro da legalidade, para nos resgatar. E resgatar a noite silenciosa, para a gente estar em silêncio, sem esforço, para saber que Deus é Deus, e saber o verdadeiro sentido do Natal na nossa vida. Aleluia! Quando Jesus Cristo está lá, depois de 3 dias, a corte celestial do tribunal do universo, diz sabe o quê? Porque você sabe, amado, que Deus é justo. Quem estudou o caráter de Deus aqui no Rema sabe que Deus tem o seu caráter, e Deus tem um grande limitador do próprio Deus, que é Ele mesmo, através dos seus atributos. Deus não pode ser, se Deus quisesse mentir, porque tem umas pessoas que têm um entendimento equivocado do caráter de Deus. Deus pode fazer tudo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele quiser mentir, Ele pode mentir. Mas a Bíblia é clara, diz que é impossível que Deus minta. Quem impede Deus mentir? É outro atributo, chamado verdade. Deus é verdade em si mesmo, a sua natureza. Mesmo que Deus quisesse mentir, Ele não poderia. Por isso que é impossível, porque a natureza de Deus, que é outro atributo chamado verdade, não deixa. Por isso que é impossível que Ele minta. E Deus não é injusto. Então o pecado teria que ser punido. E quando o tribunal... E a gente não estava devendo nada ao diabo, não. Era justiça divina. Deus julga o pecado. E quando a corte celestial do universo se dá por satisfeito, as reivindicações da justiça, diz, está pronto, o pecado está pago. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo, aleluia, vai lá na masmorra, porque quem ressuscitou Jesus Cristo dos mortos foi o Espírito Santo. Ele vai lá na masmorra e ressuscita o Espírito de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a primeira pessoa a ter o Natal também espiritual. Ele renasce espiritualmente. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Só que a gente olha o Natal do ponto de vista físico, do ponto de vista natural. Mas Jesus nasceu espiritualmente lá na masmorra, na região dos mortos. Ele foi gerado de novo. Então Jesus foi o primogênito da nova criação, o primeiro exemplar da nova criação, daqueles que nasceram de novo. E ele se tornou não mais o unigênito, mas o primogênito da nova criação. Porque a nova criação, ela foi inaugurada em Jesus Cristo. Ele foi o primeiro. Ele nasceu de novo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo se cumpriu lá na masmorra.
Ele foi gerado de novo e se tornou filho de Deus, o primogênito. Ele nasceu de novo. Então houve esse Natal espiritual. Só que o mundo comemora o Natal físico. Se Jesus Cristo tinha, como nasceu fisicamente, mas ele não morre espiritualmente e não renasce espiritualmente, não tinha sentido de Natal para nós como cristãos. Nós permaneceremos no nosso pecado, e como diz Paulo, comamos e bebamos, e amanhã nós morreremos. Vamos para a bagaceira aí, vamos para a forrosada, e vamos, sabe, para o bacanal, vamos os prazeres carnais. Porque que adianta a nossa abnegação, as nossas renúncias, a nossa separação das coisas que contaminam? Não adianta, porque morreu o Zé Fini, mas não, Jesus ressuscitou. E podemos crer no amanhã. Então Jesus ressuscita lá, o primeiro Natal espiritual, lá na masmorra. Olha o lugar, silêncio, porque o inferno é a escuridão. Tudo escuro. Parede escura, parede preta, porque no inferno não tem luz. Estava a parede preta lá, mas houve o maior poder foi o poder da ressurreição. E o maior poder de Deus operou dentro de um ambiente de escuridão. Aleluia, dentro da parede preta. Jesus ressuscita lá. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, ele habita em mim e em você. E ele está pronto para ressuscitar áreas da nossa vida que estão em escuridão, em parede preta. Aleluia. Então a gente tem que deixar o Senhor, sabe, resgatar algumas noites silenciosas na nossa vida, para a gente entender e saber que Deus é Deus. Jesus Cristo ressuscita espiritualmente com a vida de Deus, a própria vida de Deus, porque o sangue de Cristo é a vida de Deus. Ressuscitado espiritualmente, aí vai lá para a tumba, lá onde o corpo estava, e quando chega lá, talvez um ser angelical glorifica o corpo dele, ele entra pela boca e o corpo dele ressuscita fisicamente. Porque o ser humano só é ser humano de forma integral, espírito, alma e corpo. O espírito não pode ficar num lado, num canto, a alma num do outro, e o corpo não. Por isso que o nosso espírito ele foi recriado, a nossa carne vivendo num corpo mortal, mas a nossa bendita esperança é a redenção do nosso corpo, que está prestes a acontecer. Que pode ser para o ano, pode ser agora. Como é que está a sua noite silenciosa? Está barulhenta? Talvez Jesus possa chegar e você não possa ouvir a trombeta com tanto barulho na sua... Para isso, a nossa noite silenciosa tem que estar em alerta lá dentro, para a gente ouvir a trombeta tocar. E a gente sair daqui e receber um corpo glorificado. Jesus vai para a tumba e o corpo dele é o quê? Glorificado. Ele ressuscita fisicamente. E o que é interessante, eu gosto dessas passagens, desses detalhes assim, é que quando Pedro chega lá, Jesus, os lençóis que estavam envoltos no corpo, estavam jogados no chão. E uma faixa que estava na cabeça, estava dobrada lá num canto. E existem tantas suposições, né? Tantas histórias, porque tinha o lenço dobrado, era um costume judaico, uma santa ceia, numa mesa, que quando a pessoa estava lá e dobrava, ele dizia que ele tinha saído, mas iria voltar. O irmão Rei fala também que ele crê que o espírito, quando entra no corpo, ele entra pela boca. E alguém pegou, talvez um ser angelical, o lenço que estava na cabeça, dobrou, e Jesus entrou pela boca. E quando Jesus Cristo entrou pela boca, o corpo ressuscitou, glorificado. E quando o corpo foi glorificado, os lençóis que estavam envolvidos naquele corpo caíram, estavam lá no chão. Mas como a Bíblia não dá tanta luz, irmão, isso são apenas conjecturas, fica com a sua também, se você tiver alguma aí, amém? Mas assim, e o corpo de Jesus Cristo é glorificado, um corpo revestido de imortalidade, e é esse corpo que nós vamos ter, semelhante ao corpo do nosso corpo de glória. Aleluia! Aleluia. Como é que está a sua noite silenciosa? Está barulhenta? Não deixe o barulho de fora barulhar você por dentro.
Diga para seu irmão, meu irmão, não deixa o barulho de fora barulhar você por dentro. Aleluia. Jesus ressuscita um corpo glorificado. Aí sabe o que vai acontecer? Jesus, quando ressuscita, Maria Madalena vê Jesus, vai tocá-lo. Ele disse, não me toque, porque ainda não subi. Ele não tinha subido ainda com sangue. Porque o corpo dele não era um corpo que tinha sangue, era um corpo que tinha de ossos e carne. Porque o sangue ele tinha derramado. O sangue é a vida do corpo. O sangue é a vida da pessoa. No Antigo Testamento, na Páscoa judaica, o que é que eles faziam? Que simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Quando o anjo da morte viria como juízo, decreto de juízo, porque quantas oportunidades, amado, Deus deu a Faraó para que ele liberasse o povo e ele renitente, endurecia o coração. E pela renitência, Deus usa alguma misericórdia, mas chega um tempo que agora não é mais misericórdia, é juízo. Mas ele colocou limite na misericórdia de Deus. Quando a gente coloca limite na misericórdia, vai vir o juízo, porque Deus não pode deixar o pecado impune. A renitência daquele que quer ver em pecado, sai e de ladeira abaixo, na banguela do pecado, sem nada acontecer. Lá na frente ele vai bater. E o Senhor disse, olha, vai destruir todo mundo. Você sabe a história, então... Como o povo de Deus estava misturado com o povo do Egito, tinha que ter um diferencial. O diferencial era o sangue. Eles imoravam o cordeiro, comiam a carne do cordeiro e o sangue, que representava a vida do cordeiro, colocava nos umbrais. Então, quando o exterminador olhasse para aquela casa, ele disse, não, aqui é a casa... Porque tem que ter a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Viu o sangue, aí ele fazia o quê? Passava por cima. O exterminador dizia, pai, aqui a gente não pode tocar não. Aqui a gente não pode tocar. Aleluia. E ele passava por cima, por isso que é Páscoa. E o povo de Deus era preservado no meio do mundo. Aleluia, era preservado. Glória. Então Jesus foi Cristo, quando ele não me toca, é porque ele teria que apresentar o sangue. Quando ele apresenta o sangue lá, no Santo dos Santos Celestiais, porque aqui, o santo do santo terreno, era figura do verdadeiro, é apenas um modelo lá de cima. Por isso que quando Deus disse a Moisés, Moisés, faça de acordo com o modelo que eu te apresentar, porque trabalhava com figuras, com sombra do verdadeiro. Jesus apresenta o seu sangue, que é a sua vida, e obtém a eterna redenção, e o sangue de Cristo, que é a vida de Deus, é o selo da nova aliança. E a nova aliança entra em vigor. Aí sabe o que é que Jesus Cristo disse? Quando termina, eu vou ter que descer, voltar para a terra. Porque eu quero promover agora vários natais. O verdadeiro Natal, amado, é você nascer de novo. Nascimento, um renascimento espiritual. Aí ele chega no cenáculo, diz, Pai seja convosco. Jesus faz, agora, vou parafrasear, nesse ambiente aqui, 120 pessoas, vai ter Natal espiritual, e Jesus sopra o Espírito Santo, e diz, recebei o Espírito Santo, que estava recebendo quem? O sangue, a vida de Deus, ali eles estavam renascendo, nascendo de novo. Aquilo ali era o Natal espiritual. Aleluia. Agora, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. E mandou que eles perdoassem. Eles estavam nascidos de novo. Agora vocês fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Então, amado, o propósito principal não é um Natal físico, é um Natal espiritual. O propósito de Jesus Cristo ter vindo era aniquilar a morte, para transmitir vida à humanidade que estava morta espiritualmente. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Aleluia. Você compreende isso? E eles nasceram de novo. E sabe qual é o melhor presente que Deus tem para cada um de nós aqui? É como ele diz, assim que ele sopra o Espírito para os discípulos, e eles renascem espiritualmente, nascem de novo, ele diz, sabe o quê? Assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês,
para provocarem novos natais na vida de pessoas. Então, no mês de dezembro, o maior presente que a gente pode dar é mudar a eternidade de pessoas. É provocando na vida delas vários natais espirituais. Como eu sou grato a Deus, pessoas que semearam a palavra de Deus no meu coração. Em 1988, não faça a conta, eu nasci de novo. Eu tive o meu Natal. Aleluia, até hoje, sou nascido de novo. E vou morar no céu, porque pessoas me presentearam. Foram ousadas a semear a palavra, destemidamente, me presentearam com o dom da vida eterna. Eu renasci, houve um Natal espiritual. E a minha manjedoura espiritual foi chamada Igreja Batista da Boa Vista. A manjedoura. E eu nasci lá, espiritual, nasci de novo lá. Você deve ser grato à sua manjedoura. Aleluia. Você deve ser grato a pessoas que foram ousadas a semear a palavra para que você renascesse espiritualmente. Só entende isso quem sabe entende a noite silenciosa. Resgate dentro de você essa noite. Silencie, pare de esforço, seja intencional. Não deixe a demanda externa sufocar você por dentro e perder o foco do aniversariante e o verdadeiro sentido do Natal. Amém? Você pode fazer um barulho nessa manhã silenciosa? Aleluia. Pois bem, querido, Deus é bom em todo tempo. Terminamos. Amo vocês, eu quero dar para vocês um Feliz Natal.